Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolevski do Café Torá e estas são as principais notícias do dia. 18 de agosto de 2019. Escalada da violência. As forças de defesa de Israel no norte da faixa de Gaza mataram 3 membros de um esquadrão terrorista e mais 2 ficaram feridos quando tentaram invadir Israel. As autoridades disseram que os terroristas pertenciam à Jihad Islâmica. Por outro lado, há relatos de que alguns dos membros do esquadrão retornaram ilesos. Ao mesmo tempo, um porta-voz do Ministério do Interior do Hamas alertou o público para não divulgar ou publicar informações essenciais sobre o incidente e suas consequências. Os palestinos confirmaram que 3 terroristas foram mortos e um ficou ferido pelo menos durante o confronto com a Força de Defesa de Israel hoje durante a madrugada, na fronteira da faixa de Gaza. Um porta-voz da IDF disse que um helicóptero e um tanque estavam atirando contra eles. A Jihad Islâmica se referiu ao incidente na faixa de Gaza, dizendo que Israel tem total responsabilidade por seus crimes contra o povo palestino. Ele também disse, em um comunicado divulgado pela organização, que o ferimento dos jovens irados contra o bloqueio, a agressão e os arrombamentos da mesquita de Al-Aqsa são parte da guerra declarada contra o nosso povo. Assim disseram os palestinos. Previsão do tempo. Hoje será parcialmente nublado, com temperaturas e cargas de calor ligeiramente abaixo da média para a estação, especialmente nas montanhas. De manhã poderá haver nevoeiro, chuviscar e até chuva leve no norte do país ao longo da planície costeira. Temperaturas previstas para hoje durante a noite são Kiryat Shmona 22 a 34, Katzrin de 19 a 32, Sfat de 18 a 28, Tiberias de 25 a 37, Nazaré de 20 a 30, Haifa de 25 a 30, Tel Aviv de 25 a 30, Jerusalém de 18 a 29, Ashkelon de 25 a 30, En-Gedi de 29 a 39, Beersheva de 22 a 32, Arad de 19 a 32, Mitzpe Ramon de 18 a 30 e em Eilat de 27 a 38 graus Celsius. Achado o corpo de israelense desaparecida na Etiópia. O corpo de Aya Nemanah, de 21 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira na região de Dunkil, na região do Deserto do Sal, na Etiópia, foi encontrado nesta manhã depois de cair de uma grande altitude em uma cratera e morrer no local. Sua família recebeu o anúncio de sua morte em Israel. Seu corpo será trasladado para o Estado de Israel e sepultado ali. Acidente. Um homem de 39 anos morreu e um jovem de 18 anos ficou moderadamente ferido em um acidente frontal entre 2 veículos, na seção da estrada entre o Kibbutz Afikim e Ashdod Yaakov, na Estrada 90, no Vale do Jordão. Após o acidente, a estrada ficou bloqueada em ambas as direções. Investigadores de acidentes rodoviários recolheram pistas no local do acidente e iniciaram uma investigação. Economia. Segundo dados que foram divulgados, está ocorrendo uma forte desaceleração no crescimento da economia israelense no segundo trimestre de 2019. A primeira estimativa para o segundo trimestre, publicada pelo Escritório Central de Estatística, mostra que o PIB cresceu apenas 1% ao ano, uma queda acentuada na taxa de crescimento da economia, após um crescimento de 4,7% no primeiro trimestre do ano e de 4,2% no quarto trimestre de 2018. A desaceleração do crescimento é explicada principalmente por um declínio no consumo privado, de 1,3%, que foi afetado por um declínio significativo nas importações de carros. Incêndio no sul de Israel. Mais um incêndio eclodiu na região junto à faixa de Gaza. Isto ocorreu por causa de lançamento de um balão incendiário por parte do grupo terrorista Hamas. Felizmente, os bombeiros controlaram o fogo rapidamente, evitando maiores prejuízos e vítimas. Hipocrisia iraniana. O ministro de Defesa iraniano, Amir Khatami, anunciou que seu país considera a segurança do Iraque parte íntegra da segurança do Irã e que seu país ajudará as forças militares iraquianas a melhorar a sua capacidade para lidar com ataques estrangeiros, insinuando sobre os ataques atribuídos a Israel em instalações das milícias xiitas no país. Khatami disse isso durante uma reunião com autoridades iraquianas de defesa. O ministro de Defesa disse:
Desde o início da guerra contra o Iraque, percebemos que a ajuda do exército iraquiano não é apenas uma tática, mas uma estratégia de longo prazo, como parte de um conceito regional geral. Ele somente esqueceu de lembrar que o Irã e o Iraque foram inimigos mortais, cujos exércitos massacraram cerca de 500 mil de pessoas e soldados dos dois lados. Agora está dando uma de bonzinho, o que não é verdade, é claro. Seu único interesse é continuar ameaçando Israel e as nações ocidentais enquanto continua desenvolvendo seu programa nuclear. Hipocrisia jordaniana. O embaixador de Israel na Jordânia foi convocado para a conversa de repreensão pelo que foi chamado de violações de Israel na mesquita de Al-Aqsa. Só esqueceram de dizer que quem começou a onda de violência no Monte do Templo foram 2 jovens árabes palestinos. O Estado de Israel não deve nada a este governo cínico e corrupto da Jordânia, onde um rei que representa uma minoria absoluta governa sobre seus cidadãos, que em sua maioria são palestinos jordanianos. Vocês acabaram de assistir Notícias de Israel, direto de Sião, pelo Café Torá.